A chuva batia contra o vidro do aeroporto como se o céu chorasse junto com Letícia. Ela apertava o passaporte entre os dedos trêmulos, tentando esconder o anel de casamento que ainda insistia em brilhar no dedo esquerdo. Um lembrete cruel de uma vida que ela havia decidido abandonar naquela manhã. Senhora Letícia Soares, embarque autorizado. O anúncio ecoou pelos alto-falantes e pareceu rasgar o silêncio pesado que a acompanhava desde que fechara a porta de casa. A mala, pequena e simples, continha apenas o essencial: algumas roupas, uma bíblia surrada e um caderno de anotações. Tudo o que restou de uma mulher que havia decidido recomeçar, mesmo sem saber para onde esse recomeço a levaria. Enquanto o avião ganhava o céu, Letícia se permitiu olhar pela janela. Abaixo, o Rio de Janeiro se tornava apenas um mosaico de luzes distantes. Lá embaixo ficava um marido ausente, um casamento quebrado e anos de silêncio emocional. Ela não estava indo em busca de amor, estava fugindo dele, ou pelo menos da versão distorcida que conhecera. 3 dias depois, Letícia caminhava pelas ruas movimentadas de Seul, tentando se acostumar ao som das vozes apressadas e à escrita indecifrável das placas. Trabalharia em uma pequena cafeteria no bairro de Mapó, o emprego temporário, arranjado por uma amiga brasileira que morava ali há alguns anos. O aroma de café fresco a envolveu assim que empurrou a porta de vidro. Lá dentro, a madeira clara, as flores secas e a luz suave criavam uma sensação acolhedora, quase familiar, mas foi quando ela o viu que o ar pareceu desaparecer dos pulmões. Um homem sentado sozinho, de cabeça baixa, escrevendo em um caderno. Camisa social azul clara, mangas dobradas, um olhar sereno e misterioso. Dong-hye. Ele levantou os olhos por um instante e o olhar dos dois se encontrou. Foi apenas um segundo, mas tempo suficiente para que Letícia sentisse algo dentro dela se mover. Algo que ela achava que havia deixado no Brasil junto com o vestido de noiva. Dong-hye sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. E foi assim, entre o vapor do café e o som distante da chuva coreana, que 2 histórias completamente diferentes começaram a se entrelaçar. Letícia ainda não sabia, mas aquele homem seria o ponto de virada que mudaria tudo. O passado que ela tentava enterrar voltaria. E o amor, aquele que ela jurou nunca mais permitir, voltaria a florescer, de um jeito que nem mesmo ela poderia controlar. Letícia ajeitou o avental branco com um leve tremor nas mãos. Era o primeiro dia de trabalho, e cada som da cafeteria parecia gritar que ela era uma estrangeira ali. As vozes em coreano se misturavam às xícaras batendo, e ela se esforçava para entender, para se encaixar, para pertencer. Mas então, o som da caneta riscando o papel a distraiu novamente. Ele ainda estava lá. O mesmo homem de antes. O olhar tranquilo, o ar distante, como se carregasse uma história guardada em silêncio. "Um cappuccino, por favor", ele disse, com um sotaque quase perfeito em inglês. Letícia respirou fundo. "Claro, um cappuccino." As mãos dela quase derramaram o leite ao perceber que ele a observava. Não de forma invasiva, mas com curiosidade. Como se tentasse decifrar quem ela era. "Você não é daqui, certo?" Ele perguntou quando ela colocou a xícara sobre a mesa. "Brasileira", respondeu, com um sorriso tímido. "Ah!" Ele assentiu, como saboreando a palavra. "Meu nome é Dong-hye. Letícia." Por um instante, o barulho da rua desapareceu. Tudo que restou foi o vapor subindo da xícara e aquele silêncio confortável, quase mágico, que só acontece quando 2 almas feridas se reconhecem, mesmo sem entender o porquê. Dong-hye olhou para ela de forma gentil, mas profunda. "Você parece alguém que está tentando esquecer algo." Letícia desviou o olhar, o coração apertado. "Talvez eu esteja tentando lembrar quem eu era antes de tudo isso." Ele sorriu, com aquele tipo de sorriso que parece curar um pouco da dor dos outros. "Então, talvez Seul seja o lugar certo para isso."
Mais tarde, ao fechar a cafeteria, Letícia olhou para a mesa onde Dong-Hye havia estado. Sobre o guardanapo, encontrou uma pequena frase escrita em letra delicada. Alguns encontros não são coincidência. Ela o dobrou cuidadosamente e guardou no bolso do avental, sem saber que aquele simples gesto seria o começo de algo que mudaria completamente sua vida e o modo como ela via o amor. E você? Acha que foi apenas coincidência esse encontro entre Letícia e Dong-Hye, ou que o destino já estava escrevendo essa história? Comenta aqui o que você acha. A chuva voltou naquela noite, fina, constante, como se o céu estivesse lavando a cidade e o coração de Letícia também. Ela caminhava pelas ruas de Seul com o guarda-chuva emprestado da cafeteria, ainda pensando na frase que Dong-Hye deixara no guardanapo. Alguns encontros não são coincidência. O vento frio fazia seus cabelos dançarem e a lembrança do olhar dele voltava como um eco. Havia algo diferente nele, algo que a fazia sentir-se segura, mesmo sem entender o motivo. No dia seguinte, ele apareceu de novo. Mesmo horário, mesma mesa, mesmo caderno. "Você voltou", disse ela, tentando esconder o sorriso. "Digamos que o café daqui é melhor quando você serve", respondeu ele brincando. Ela corou, riu baixo, mas o riso logo se desfez quando percebeu o olhar triste por trás do sorriso dele. Era o mesmo olhar que ela via no espelho todos os dias. "Você também está fugindo de algo, não é?", perguntou ela com voz suave. Dong-Hye ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo o café com a colher. "Eu perdi alguém. Não do jeito comum. Ela foi embora, mas ficou viva aqui." Ele tocou o peito, sobre o coração. Letícia sentiu um nó na garganta. Dói quando alguém vai embora e a gente continua, como se nada tivesse acontecido. Dong-Hye levantou o olhar e a enclarou. E naquele instante, nenhum dos dois precisou dizer mais nada. Eram duas almas cansadas tentando encontrar paz no mesmo lugar. Mais tarde, quando a cafeteria já estava quase vazia, Letícia foi até a mesa dele e disse: "E eu não sei o que você perdeu, mas se quiser, pode vir aqui sempre. Café, silêncio e talvez um pouco de companhia." Ele sorriu e pela primeira vez o sorriso pareceu verdadeiro. "Então acho que acabei de encontrar o meu lugar favorito." Do lado de fora, a chuva parou. Letícia olhou pela janela, sentindo que algo dentro dela começava a se curar, devagar, como quem aprende a respirar de novo. Mas ela ainda não sabia. O passado que deixou no Brasil estava prestes a cruzar o oceano e bater a porta, mudando tudo. Os dias começaram a correr de forma diferente para Letícia. Entre o vapor dos cafés e os olhares de Dong-Hye, ela sentia que o peito voltava a respirar. Devagar, mas de um jeito que há muito tempo não acontecia. Às vezes, quando ele escrevia no caderno, ela se perguntava o que ele anotava. Outras vezes, apenas observava o jeito calmo com que ele lidava com o mundo, como se tivesse feito as pazes com a dor. E, por alguma razão, aquilo a fazia querer tentar também. Mas a paz tem o hábito cruel de ser temporária. Numa tarde cinzenta, Letícia estava limpando o balcão quando ouviu a campainha do café tocar. Olhou para a porta e sentiu o chão sumir sobre os pés. Um homem de terno claro, olhar severo e voz familiar entrou, acompanhado por uma tradutora. O coração dela gelou. "Letícia Soares?" perguntou a tradutora, com um sotaque leve. "Sim", respondeu, hesitante. O homem deu um passo à frente. "Sou o advogado do senhor Ricardo Moreira, seu marido." As palavras caíram como um trovão no meio do café. Dong, que estava na mesa de sempre, levantou o olhar imediatamente. "Ele pediu para entregar isto." Era um envelope marrom, com o nome dela em letras firmes. Letícia pegou o envelope, as mãos tremendo. Sabia exatamente o que estava lá dentro. O divórcio.
Mas o que a assustava não era o papel, era o fato de que ele a havia encontrado. Mesmo depois de cruzar o mundo, o passado ainda a perseguia. Depois que o advogado foi embora, o café pareceu ficar em silêncio absoluto. Letícia estava parada, imóvel, o envelope ainda sem fechar. Dong se aproximou devagar. "Quer que eu leve você para casa?" Ela balançou a cabeça. "Não, eu só preciso de um tempo." Mas antes de sair, ele disse algo que a fez parar na porta. "Às vezes, o passado volta só para testar se a gente realmente está pronta para seguir em frente." Ela o olhou e, por um instante, quis acreditar que ele estava certo. Mas quando abriu o envelope naquela noite, percebeu que o passado não queria apenas lembrá-la. Ele queria trazê-la de volta. O som da chuva voltava a ecoar pelas ruas de Seul. Letícia observava as gotas escorrendo pela janela do pequeno apartamento que dividia com uma amiga. O envelope ainda estava sobre a mesa, aberto, mas não assinado. As palavras de Dong-hae ecoavam em sua mente. Às vezes, o passado volta só para testar se a gente realmente está pronta para seguir em frente. Ela queria acreditar nisso, mas o passado não era apenas um teste. O passado tinha nome, e agora estava em Seul. 2 dias depois, enquanto Letícia organizava as mesas do café, a porta se abriu e o ar pareceu parar. Ricardo estava ali. O mesmo terno, o mesmo olhar autoritário, mas agora misturado a uma raiva fria. "Então é aqui que você se escondendo." A voz dele cortou o ar, como uma lâmina. Letícia ficou imóvel, o pano ainda nas mãos. "Não estou me escondendo, Ricardo. Só fui embora." Dong-hae, que estava perto do balcão, levantou-se lentamente. "Você é o marido dela?" "E quem é você para se meter?" Dong-hae manteve a calma, mas o olhar dele dizia tudo. "Alguém que sabe o valor de uma mulher quando a tem por perto." O silêncio que se seguiu foi pesado. Letícia, com os olhos marejados, deu um passo à frente. "Por favor, Ricardo, não faça isso aqui." Ele soltou uma risada amarga. "Você destruiu um casamento e agora acha que pode recomeçar com um estranho?" Ela engoliu o choro e respondeu com firmeza. "Talvez, porque ele nunca me fez sentir pequena." Ricardo foi embora, mas deixou o ar carregado de medo e lembranças. Dong-hae olhou, preocupado. "Você está bem?" Letícia respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Ele nunca vai entender que, às vezes, deixar alguém não é desistir, é sobreviver. Dong-hae deu um passo em direção a ela, hesitante. "Você não precisa enfrentar isso sozinha, Letícia." Ela o olhou e naquele olhar havia mais do que gratidão. Havia algo novo nascendo, silencioso, mas impossível de ignorar. Naquela noite, Letícia voltou para casa com o coração em guerra. Entre o medo do que deixara e o sentimento que começava a florescer, ela percebeu: o amor de verdade não é o que prende, é o que liberta. Mas o destino ainda não tinha terminado com ela. Porque do outro lado da cidade, Ricardo falava ao telefone com os olhos cheios de raiva. "Se ela acha que vai esquecer de mim, está enganada." O café estava silencioso naquela manhã. Letícia não conseguia se concentrar em nada, nem no cheiro do café, nem no som da chuva, nem mesmo na presença de Dong-hae. Desde o encontro com Ricardo, o coração dela batia entre o medo e a saudade. Ela sabia que o ex-marido ainda estava na cidade. Sentia isso, como se o passado a observasse de algum lugar, esperando o momento certo para destruí-la de novo.
Mas o que mais a perturbava era perceber que Dong-Hai também andava diferente. Mais distante, mais quieto, como se escondesse algo. Naquela tarde, ele o encontrou sentado no banco da praça, o mesmo onde costumavam conversar depois do trabalho. "Por que você está tão calado ultimamente?" ela perguntou. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando o céu cinza. "Porque eu não quero te machucar, Letícia." Ela franziu o senho. "Me machucar? Você?" Dong-Hai respirou fundo e finalmente olhou nos olhos dela. "Antes de te conhecer, eu trabalhava para uma empresa de advocacia que fazia parcerias com escritórios estrangeiros. Um deles era o de Ricardo Moreira." Letícia sentiu o corpo gelar. "Você o conhecia?" Ele assentiu, com o olhar cheio de culpa. "Eu não sabia quem você era. Só sabia que ele me contratou para ajudar a rastrear uma esposa que havia fugido. Eu não sabia que era você, Letícia. Juro que não sabia." O mundo pareceu girar. Ela deu um passo para trás, o coração em frangalhos. "Então foi você quem ajudou ele a me encontrar?" Dong-Hai abaixou a cabeça. "Eu parei quando descobri. Eu larguei o caso. Foi por isso que vim para essa cafeteria. Foi quando te vi pela primeira vez e percebi que nada era coincidência." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Você deveria ter me contado." "Eu sei," ele respondeu, a voz embargada. "Mas eu tinha medo de te perder. E agora, acho que perdi do mesmo jeito." Letícia deu um passo para trás, tentando conter o choro. "Eu vim para Seul para fugir de mentira, Dong-Hai. E você era o único lugar onde eu me sentia segura." Ela se virou e começou a andar, a chuva caindo de repente como se o céu desabasse junto com ela. Dong-Hai ficou parado, encharcado, observando-a se afastar. Sabia que tinha estragado tudo e que talvez, pela primeira vez, amar alguém significasse deixá-la ir. Horas depois, Letícia estava no quarto, o olhar perdido na janela. No reflexo, ela ainda podia ver o rosto dele e se perguntava se o amor verdadeiro poderia nascer mesmo de algo errado. Mas antes que pudesse decidir, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz fria e familiar disse: "Se você não vier me encontrar, Letícia, ele vai pagar pelo que fez." Era Ricardo, e dessa vez, ele não parecia disposto a deixá-la ir. A chuva havia parado, mas o céu continuava nublado, como se o mundo prendesse a respiração. Letícia caminhava pelas ruas de Seul, o coração acelerado, cada passo ecoando com o peso da decisão que prestes a tomar. O telefone ainda tremia em suas mãos. A voz de Ricardo ainda ecoava em sua mente. "Se você não vier, ele vai pagar pelo que fez." Ela não tinha dúvidas. Dong-He estava em perigo. E pela primeira vez em muito tempo, Letícia não queria fugir. Queria lutar. O encontro foi marcado em um estacionamento abandonado, nos arredores da cidade. Quando Letícia chegou, o vento frio batia contra o rosto e o som distante de buzinas desaparecia entre as sombras. Ricardo estava lá, ao lado do carro, com os olhos tomados por raiva e orgulho ferido. Dong-He, com as mãos amarradas, tentava se manter firme. "Você destruiu tudo, Letícia." "Eu só destruí o que já estava morto," respondeu ela, com a voz firme, mas o coração em chamas. Ricardo deu um passo à frente. "Você acha que ele te ama? Ele mentiu para você. Ele te encontrou por mim." Letícia olhou para Dong-He. Mesmo ferido, ele não desviava o olhar. E naquele instante, ela entendeu. O amor dele não era perfeito. Era real. Sim, ele me encontrou por sua causa, mas ficou por mim. Ricardo parou. A raiva dele se misturou com algo que parecia dor, mas já era tarde demais. A polícia, avisada por Letícia antes de chegar ali, apareceu com as sirenes iluminando o asfalto.
Dong-Hye foi solto e Ricardo levado embora. Enquanto ele era colocado dentro da viatura, Letícia sentiu uma lágrima escorrer. Não de pena, mas de libertação. Finalmente, o passado não tinha mais poder sobre ela. Mais tarde, no mesmo café onde tudo começou, Letícia e Dong-Hye se sentaram frente a frente, em silêncio. Ela segurava uma caneca quente, os dedos ainda trêmulos. "Você me salvou", ele disse, baixinho. Ela sorriu com um olhar doce. "Não, foi o amor que salvou a gente. O amor de verdade, aquele que não prende, que cura." Dong-Hye segurou a mão dela sobre a mesa. "E agora? Vai ficar?" Letícia respirou fundo, olhando pela janela, onde o sol finalmente aparecia depois de tantos dias de chuva. "Dessa vez, eu escolho ficar." Alguns meses depois, a cafeteria estava diferente. Flores novas na janela, risadas ecoando e 2 xícaras de café sempre sobre a mesma mesa. Letícia e Dong-Hye haviam recomeçado, não como quem esquece o passado, mas como quem aprende a viver com cicatrizes que contam uma história. Porque às vezes o amor não é o final feliz, é o recomeço que nasce do fim. E você? Acredita que o amor pode nascer mesmo de um encontro improvável e curar o que um dia pareceu impossível? Conta nos comentários o que mais te marcou nessa história.